Boa tarde, meus amores. Hoje vamos para mais uma aulinha de história. A nossa aula de hoje vai falar sobre o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, né? Vamos falar um pouquinho disso. Qual a origem do Dia do Trabalhador, né? Como foi dado a origem do Dia do Trabalhador? Bom, o Dia do Trabalhador, ele foi um dia declarado pela Segunda Internacional Socialista. O que é a Segunda Internacional Socialista? Bem, a Segunda Internacional Socialista, ela foi uma organização dos partidos, né, socialistas operários, né, criado para que houvesse um avanço nas melhorias trabalhistas, para que o trabalhador ele tivesse, né, um pouco mais de qualidade do trabalho. Essa lei, né, ela começou a ser declarada, na verdade, em 1889, né, que foi também o ano em que, né, se declarou o Dia Internacional da Mulher, que é o dia 8 de março. O Dia do Trabalho ele foi escolhido, né, para homenagear os mortos, né, que aconteceu, feridos, em um massacre em que estava ocorrendo um protesto e nesse protesto ocorreu com a explosão de uma bomba. E aconteceu que tiveram muitas mortes, né, e muitos feridos. Então, a partir daí, né, começou a surgir vários protestos, um atrás do outro, para que fosse o quê? Estabelecida uma jornada de trabalho menor, né? A jornada de 8 horas trabalhadas. Então, os trabalhadores antigamente, eles começaram a fazer protestos, né? Para poder diminuir a jornada de trabalho deles, né? Antigamente, né? Por quê? Porque eles trabalhavam muito, eram 15 horas de trabalho, né? Então, começaram a haver protestos para diminuir a jornada de trabalho, né, estabelecida antigamente. E a partir daí também começou a surgir vários protestos, né, porque os trabalhadores eles queriam ter direitos, né, como por exemplo, antigamente a criança trabalhava, né, a gente pode ver aí, ó, na imagem que eu trouxe para vocês, que são crianças, né, e as crianças elas podiam trabalhar, né? As mulheres gestantes continuavam trabalhando, sofriam muitas agressões, não eram respeitadas e inclusive os homens, né? Também sofriam. E hoje em dia a gente pode ver que teve muitas melhorias, que não é como antigamente. O trabalhador, eles começaram a reivindicar pela jornada de trabalho também e pela melhoria, né? Por quê? Porque antigamente eles trabalhavam em minas de carvão e era um trabalho arriscado, era um trabalho perigoso e eles começaram a fazer protestos, a correr atrás da sua melhoria, né? Por quê? Porque eles trabalhavam 15 horas, era muito cansativo, além de cansativo, ainda era arriscado. Então, eles começaram a lutar pelos seus deveres, pelos seus direitos, e começou a surgir protestos nas ruas, né? Protestos nas jornadas, nos locais de trabalho, e aí começou a ser favorecida as leis, que hoje, né, é uma coisa normal, que a gente vê o quê? Hoje trabalhamos 8 horas de trabalho. Tem pessoas que trabalham mais um pouquinho, mas eles, por eles trabalharem mais um pouquinho, eles também têm mais um pouquinho de salário, né? A mais, ganham mais um pouco. Então, assim, uma coisa que hoje em dia é normal, como criança não trabalhar, antigamente a criança trabalhava, a mulher grávida, né? Continuar na sua jornada de trabalho. Hoje ela continua, mas não é como antigamente, tem um tempo de ficar em casa, né? Isso, então, assim, coisas que parecem ser normais hoje, mas que foi também, né, conquistado com muita luta, muitos protestos, né, muita reivindicação para poder conseguir fazer com que os trabalhadores eles fossem mais um pouco
que eles tivessem mais um pouco de reconhecimento na sua jornada de trabalho, né? Então, aí a gente pode, eu tentei, expliquei, né, um pouquinho sobre o trabalhador de antigamente, né, com o trabalhador de hoje em dia, que a gente pode ver que não teve muita diferença, mas foi por causa de muita luta, né, muita luta mesmo para poder conseguir ter os direitos trabalhistas. E aí a gente vai fazer uma atividade, né, uma pesquisa de como era antigamente, né, o trabalho, como realmente eram, o que acontecia, como é que os trabalhadores eles reagiam, né, nos seus locais de trabalho, como eles podiam se defender, se eles tinham voz, né, para poder reivindicar os seus direitos, né, como hoje. Hoje em dia o trabalhador ele tem voz para reivindicar o seu direito, para falar o que ele pensa. E antigamente, será que acontecia isso? Então, a gente vai fazer uma pesquisa, né, baseado no Dia do Trabalho, no Dia do Trabalhador, que é o dia 1º de maio, né, que é um dia importante. O Dia do Trabalho são todos os dias, mas o Dia do Trabalhador é 1º de maio, que é o dia que é comemorado aquela pessoa que sai de sua casa, né, para poder prestar mão de obra em outro local.